Em atendimento a comunicado publicado no DCM número 068, de 21 de abril de 2021, dou por aberta a quarta reunião da Comissão de Representação instituída pela Resolução número 10.392 de 2021, para estudo e avaliação do vigente Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar número 111, de 1º de fevereiro de 2011, com vista a subsidiar a apresentação do respectivo projeto de lei complementar por Comissão Especial Específica de Revisão Decenal no ano em curso de 2021. A reunião com as presenças dos senhores Ludo Gério Antônio da Silva, presidente da Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, FANRIO, Pablo César Benetti, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, Rio, ou os representantes dessas associações. A comissão está assim constituída: vereador Rafael Luiz Freitas, presidente; vereador Pedro Duarte, primeiro vice-presidente; vereadora Mônica Benício, segunda vice-presidente; vereadora Tainá de Paula, relatora; vereadores Jorge Felipe, Alexandre Esquerdo, Rogério Amorim, Rosa Fernandes, Valdir Brazão, Tereza Berger, Thaís Ferreira, William Siri, Vitor Hugo, João Mendes de Jesus, Tânia Bastos, Zico, Felipe Michel, Márcio Santos, Dr. Gilberto. Bom, vamos constatar agora o quórum necessário para a realização da reunião como comissão. Então, presentes os vereadores Rafael Luiz Freitas, Pedro Duarte, Mônica Benício, Tainá de Paula, Dr. Rogério Amorim, Thaís Ferreira, William Siri, Vitor Hugo, João Mendes de Jesus, Zico, Márcio Santos. Está certo, né? Está certo. Temos conosco, então, como convidados, a ilustríssima senhora Regina Chiaradia, vice-presidente, ilustríssima senhora Sônia Rabelo, diretora de Planejamento Urbano, representando a Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, FANRIO, e o ilustríssimo senhor Lucas Fauler, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL Rio. CAL Rio de Janeiro. Bom, a gente tinha feito uma reunião já com a presença do secretário Fajardo, dos vereadores, e, de acordo com o que tinha sido combinado, a gente hoje teria uma fala e apresentação do FAM e do CAL. Então, gostaria de saber aí com a Regina, com a Sônia, com o Lucas, quem gostaria de iniciar falando a respeito do plano diretor. Sônia? Não, o presidente que determina. Oi? O presidente é que determina. O vereador-presidente pode determinar, por gentileza. Então, tá bom. Vou começar pelas meninas. Né? Sônia. Não, começa pela saudação da nossa vice-presidente, a Regina, se o senhor me permite. Claro. Então, Regina. Obrigada. Bom dia a todos. Em nome da FANRIO, eu gostaria de agradecer aos representantes dessa comissão de revisão, e a FANRIO está muito satisfeita de estar aqui podendo expor a sua posição, né? Dizer que a gente quer participar, sim, mas a gente quer participar não só enquanto ouvintes, a gente quer participar enquanto protagonista, falando, dizendo, ouvindo a população, né? A gente gostaria que a população realmente participasse, dessa vez, de um processo participativo, embora a gente tema muito que isso não possa acontecer em plena pandemia, né? Até porque os mais vulneráveis, talvez aqueles que mais precisassem falar, são aqueles que têm menores condições de ter equipamentos de internet possantes. A gente tem visto que essas reuniões virtuais trazem muitos problemas, conexão que cai, trava, congela, né? A gente está... É realmente muito preocupante a gente fazer a revisão de uma lei tão importante nesse momento. A gente teme que realmente a gente não consiga, e que a população que gostaria de dizer em que cidade ela quer morar, em que cidade ela vai se sentir representada, não consiga realmente dizer tudo isso.
E digo mais, a gente está prevendo a revisão de um plano que hoje, nesse momento, tem dificuldades enormes de ser implantado. Ontem mesmo, nas comissões, nos grupos de trabalho onde eu participo, eu levantei essa situação. Hoje, se o secretário prevê que esse plano seja enviado para a Câmara em junho, julho, que é daqui a pouco, e a gente se pergunta, gente, como a gente vai aprovar um plano que não vai poder ser implementado? E eu digo, eu vou dar alguns exemplos. Ontem, na comissão que discutia transporte, a gente falava do incentivo ao transporte de massa, né? Ao incentivo ao metrô, ao BRT. Só que hoje, na pandemia, é tudo que a gente não quer, que a população se aglomere nesses locais, né? Porque são esses locais, hoje, nesse momento, os locais onde há a maior possibilidade de contaminação. Enquanto a nossa população não for vacinada na segunda dose, e é toda a população vacinada com a segunda dose, tudo que a gente não pode é incentivar, né? Que as pessoas se aglomerem, que as pessoas entrem nesse... Quem é que não está morrendo de medo de entrar no metrô fechado, cheio de gente, às 5 horas e ser contaminado? Vocês vejam que dificuldade, né? Que situação esquisita. A gente vai aprovar um plano que incentiva a gente, usem o metrô, mas vai ter uma tarja preta escrita assim, gente, isso tudo é para quando passar a pandemia, agora vocês tentem não usar, fiquem em casa. Então, a gente vê que a gente está falando de coisas muito sérias, que hoje a pandemia nos impõe. Hoje, por exemplo, o plano diretor nunca previu a acessibilidade virtual como sua mola mestra. E hoje, sem acessibilidade virtual, você não chega a nada, não fala, não discute a cidade. Então, a gente hoje vê que esse plano, se aprovado hoje, vai ter muitos problemas. Quer dizer, a gente vai aprovar um plano e vai dizer, olha, o plano foi aprovado, sancionado, mas os artigos tais não devem ser, os artigos tais não devem... Então, será que realmente ele se fazia tão importante ser aprovado agora quando ele não pode sequer incentivar aquilo que está escrito? É uma questão que eu coloco para os senhores, que também moram nessa cidade, que também são agentes dessa situação. Como é que a gente faz esse incentivo às áreas públicas, esse incentivo ao que é... Ou seja, o incentivo à aglomeração, o incentivo ao coletivo, quando hoje a gente precisa dizer, gente, não saia de casa. Então, vamos pensar, será que um plano que pode esperar da outra vez 5 anos para revisão, não pode esperar um pouco mais para que, pelo menos, o ápice dessa pandemia transcorra para que a gente possa realmente votar e implementá-lo? É uma discussão que eu coloco para os senhores e agradeço. Bom dia. Bom, obrigado, Regina. Então, assim, que a gente pode destacar da sua fala é a preocupação com o prazo para a discussão do plano em virtude da pandemia, a importância que sempre se destacou sobre o incentivo ao transporte de massa versus o período que a gente está vivendo, que é bom evitar aglomeração, e ter a previsão de uma acessibilidade virtual melhorada para que todo mundo possa ter mais condições, né, de conversa, de interação. Isso são as coisas de diretrizes, porque se a gente for discutir a miúdo, a gente nunca previu nessa cidade, por exemplo, hoje, o entregador, o motoboy que entrega tudo na casa da gente, né? Hoje a gente precisa ficar em casa, precisa pedir tudo. As nossas casas, nossos prédios, nossas calçadas não previram isso, né? Que hoje a gente teria que ter um espaço nos condomínios para que esse entregador chegasse para fazer as entregas, não subisse nas calçadas, atropelasse todo mundo. A gente não previu que na que a gente vai ter, a gente tem que ter uma prioridade nessa questão do deslocamento do entregador, das entregas dentro. Por exemplo, será que pós-pandemia as empresas vão
incentivar, a própria população vai ser incentivada a ficar em casa, vai ficar mais barato e as empresas vão optar para que seus funcionários trabalhem online. Se eles vão trabalhar online, quer dizer, um plano diretor que vai ter que prever, né, que haja escritórios dentro das residências, né, que as residências sejam transformadas de forma mista em escritórios de trabalho. Quer dizer, é tanta coisa que a pandemia está nos trazendo e que antes não era um motivo de discussão dentro de um plano, que a gente precisa parar e pensar. Eu ontem sugeri que a gente convocasse para essas reuniões alguém da área da saúde, alguém da Fiocruz, alguém, sabe, de uma instituição, que todas essas discussões fossem perpassadas por um especialista em saúde para nos trazer essa visão de que hoje a gente tem problemas para aprovar um plano que não previa toda essa loucura. Entendi. Obrigado, Regina. Vou passar agora então a palavra para a doutora Sônia Rabelo. Obrigada, presidente. Obrigada também pelo convite feito à FANRIO e por possibilitar essa fala. Saúdo todos os vereadores e assessores presentes também. Complementando a fala da Regina, eu vou fazer 4 pontos. Né? O primeiro ponto sobre a importância do legislativo nesse processo, o segundo ponto sobre a questão de ouvir a sociedade, o terceiro ponto sobre a questão das leis até a aprovação do plano, e o quarto ponto sobre a definição das prioridades. O primeiro aspecto, que é da importância do legislativo, é só para ressaltar que é verdade que o executivo está o poder que vai propor esse plano diretor, né? Mas será o legislativo, poder legislativo, a Câmara de Vereadores, que vai resolver sobre esse plano, né? Então, nós entendemos, a FANRIO entende que esse legislativo, essa legislatura, ela pode deixar sua marca. Ela pode deixar uma marca positiva para os próximos 10 anos da cidade do Rio de Janeiro, e daí a importância do que a Regina falou, que para os próximos 10 anos, sem que os senhores vereadores, por óbvio, saibam o que vai ser das cidades nos próximos 10 anos. Por isso que o cuidado é muito maior, né? E a cidade não tem como não ter absoluta confiança nos atuais vereadores eleitos. Não é uma coisa pequena aprovar o plano diretor para essa cidade, que vai vigir por os próximos 10 anos, vai deixar a marca nessa cidade, vai deixar uma marca positiva ou marca nenhuma para os próximos 10 anos. Assim como tem o nome dos vereadores que aprovaram a lei orgânica na cidade do Rio de Janeiro em 1991, 90 ou 91, assim também terá o nome dos senhores nessa lei do plano diretor da cidade para os próximos 10 anos. Não foi a legislatura passada, não será os próximos vereadores, serão os senhores. Por isso é que não só nós confiamos que os senhores não só farão a revisão quando, ou a apreciação do plano, quando ele chegar aí na Câmara, como também exercerão a função de fiscalização do que está se passando no Executivo. Porque o plano diretor, ele demanda, as leis urbanísticas também demandam, mas especialmente o plano diretor demanda, sem qualquer dúvida, uma ativa participação popular, segundo o Estatuto da Cidade, no seu processo de elaboração. Então, a Câmara de Vereadores, já com essa comissão já muito bem instalada, ela tem que fiscalizar e mandar ao Executivo, no nosso entender, a sua apreciação do que está acontecendo
no âmbito do executivo, no sentido de participação popular, ou seja, não esperar que o plano diretor venha em junho ou julho sem ter feito audiências públicas adequadas no âmbito do executivo. Porque a falta de audiências públicas no âmbito do executivo não pode ser suprida por audiências públicas a serem feitas também na Câmara dos Vereadores. Então, nós entendemos que cabe a essa comissão, enquanto ainda não chegou o plano diretor aí, exercer a função de fiscalização do que se está se passando no âmbito do executivo, né? Então, nós temos a sociedade, as associações de moradores, têm uma grande esperança na atuação dessa comissão, do plano diretor, no âmbito da Câmara dos Vereadores, nessa função fiscalizatória prévia, né, do que está se passando no âmbito do Executivo, vendo se está tendo ou se vai ter adequadas audiências públicas, comissões, participação popular, antes de chegar o plano diretor aí na Câmara dos Vereadores. O segundo ponto é exatamente isso, sobre ouvir a sociedade, né? Nós entendemos que a sociedade ela não é a responsável por elaborar o plano diretor. Quem cabe elaborar o plano diretor são os técnicos da prefeitura sob a coordenação das autoridades eleitas, né? A sociedade ela ela tem a função de dizer o que quer da cidade, quais são os pontos essenciais, né, na revisão do plano diretor, que nós não estamos fazendo o plano diretor, nós estamos revendo um plano diretor. Cabe à sociedade dizer o que ela quer de cidade e o que ela quer rever no plano diretor anterior que não está funcionando. E cabe também à Câmara dos Vereadores estimular para que a sociedade diga, né, o que ela quer que reveja. E cabe à função executiva de dizer, então queremos mais moradia, por exemplo, mais moradia digna por 1.700.000 pessoas, 1.700.000 pessoas que moram em favelas, em comunidades e que não têm uma moradia digna, uma moradia, qualquer moradia, né? Moram em antimoradias, que não tem cidade nesses lugares, não tem infraestrutura nesses lugares. Então, vai ouvindo a sociedade, se é isso, por exemplo, porque essas pessoas que moram em favelas e comunidades sem cidade, porque não tem infraestrutura, não tem transporte, não tem água, não tem esgoto, não tem áreas de lazer, não tem equipamentos públicos de saúde e educação compatíveis, né? Não tem segurança pública, exatamente porque não tem infraestrutura, né? Como se faz um plano diretor com normas eficazes para mudar isso ao longo dos 10 anos, porque ninguém pretende achar que vai fazer regras hoje e que vai mudar no mês seguinte. A mudança é muito lenta, mas, para isso, é preciso que as regras do plano diretor sejam um pouco mais eficazes do que as regras do plano diretor que está em vigência. Porque, infelizmente, nós temos uma tendência cultural de fazer muitas e belas diretrizes nas leis, belos discursos, dizendo nós queremos que a cidade tenha função social, nós queremos que a cidade do Rio de Janeiro resguarde a sua paisagem, mas no plano diretor não tem regras eficazes que obriguem a lei a quando a propriedade ou a cidade não está desempenhando a função social, o que vai acontecer? Simplesmente é um discurso. E nós, da sociedade civil, não queremos mais um plano discurso. Nós queremos um plano com instrumentos urbanísticos que funcionem para alcançar os objetivos, né? E nós queremos participar, e nós queremos que a prefeitura e os técnicos da prefeitura façam essa relação entre este instrumento
serve para alcançar este objetivo de função social da sociedade. Queremos que este instrumento alcance este objetivo de resguardo da paisagem. Nós queremos que este instrumento garanta os planos de mobilidade para o transporte público. Queremos que este instrumento garanta um menos impacto climático na cidade, que é um aspecto importantíssimo, que não, o aspecto climático não é só da florestazinha que está fora na área urbana, na área rural, que a cidade do Rio de Janeiro nem tem, né? Quais são os instrumentos que a cidade vai usar para minimizar os aspectos climáticos na cidade do Rio de Janeiro, nas suas obras, nos seus serviços públicos? Estes pontos têm que ser efetivamente respondidos no plano. E a pergunta é: já foram identificados esses planos, né? A terceira questão que decorre dessa, né, e foi objeto de requisição, de requerimento da FANRIO junto ao Executivo, a FANRIO requereu ao Executivo que estabelecesse uma metodologia para a discussão do plano. Então, por exemplo, o que o secretário apresentou, que foi o plano do plano, foi fruto de um requerimento da FANRIO, que nós não nos conformamos numa reunião que teve no Compur, de que a previsão era para ser feito o plano até abril, e não tinha uma metodologia. A FANRIO requereu e conseguiu, ao menos, que houvesse uma convocação por um edital em relação a abrir um pouco mais para alguns grupos nessa primeira discussão, que está chamando de elaboração, mas não cabe à sociedade civil elaborar, cabe à sociedade civil dizer o que ela quer e ver a correlação entre causa e efeito, do que ela está demandando e dos instrumentos eficazes em relação a isso, né? Então, o plano do plano foi atendido, mas não foi atendido uma dilação do prazo de discussão, né? Uma dilação em função de tudo que a Regina falou, da pandemia, é como se ignorasse, né? E, evidentemente, nós sabemos que a argumentação em relação a que tem que ser feito neste ano por conta de improbidade administrativa, evidentemente não procede. Toda a jurisprudência do país, do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, diz que o Executivo tem que tomar providências para elaborar isto. Mas, evidentemente, que a jurisprudência diz que é muito mais importante a participação popular da sociedade civil nesse processo do que a aceleração nessa discussão, o atropelamento nessa discussão em relação a isso. Neste ponto, nós não fomos atendidos, né? As reuniões que estão sendo feitas no Executivo, é impossível se participar, porque elas estão sendo feitas por pessoas que podem se dedicar 8 horas por dia à elaboração. É evidente que a sociedade civil, que tem outras funções, não pode participar de reuniões que são feitas durante a manhã, durante a tarde, durante 2 horas, todos os dias da semana. É evidente que isso trata-se de reunião para a participação de pessoas que trabalham no setor. A sociedade civil trabalha em outras coisas. Tem que ter tempo para ler, tem que ter tempo para trazer as suas comunidades, tem que ter tempo para discutir, e é isso que não está sendo feito, né? É isso que está sobre essa névoa de que precisamos acelerar, como se essa aceleração fosse uma vacina, né, para mandar logo esse negócio do plano diretor, né, como se fosse alguma coisa para se ver livre e não para se fazer direito, né? Nós vimos, né, que na cidade do Rio de Janeiro nós tivemos problemas muito grandes com coisas muito rápidas e mal feitas, sem garantir o procedimento. Eu estou acabando. Por exemplo, né, a lei
que houve em 2011, que foi do Porto Maravilha, chamado Maravilha, é um desastre do ponto de vista daquela região, né? Só para nós termos, sem falar no problema que está na Justiça, Caixa Econômica executando a Prefeitura, executando o Condu, a área abandonada, sem manutenção, nós vemos, por exemplo, problemas como a manutenção do túnel lá, que custa 2 milhões de reais para manter, e se não tivesse dinheiro, aquele negócio as bombas vão encher d'água, provavelmente lá, e essa é uma discussão, e que é uma sangria para coisa. E, por exemplo, essa região é como se fosse ignorada. A Caixa Econômica cheia dos índices construtivos, não tem residência lá, e a Prefeitura repetindo essa mesma pressa, esse mesmo galope, não só no plano diretor, como mandando uma outra lei para uma outra parte da cidade ali do centro, para também tentar meio que resolver aquele negócio com reflexos na P1 e na T3. Sempre é como se fosse assim, quase que infantil, né? É como se quisesse se esconder do problema, para mandando rápido, para dar uma suposta... E as consequências do VLT, que tem ação já na Justiça que não funciona, das coisas que caem, do Porto Maravilha que não funciona, do Parque Olímpico que está abandonado, da região do Maracanã que também não funciona e que está abandonado, vai ficando como os esqueletos da cidade. Camboatá, que demorou 8 anos na Justiça para reverter tudo e que foi fruto, iniciou também na época do coisa, com uma lei dando gabaritos e estabelecendo para lá, destruindo. E os esqueletos aparecem daqui a 10 anos, e a nossa esperança é que esse plano não seja mais um esqueleto da cidade, e a responsabilidade, a nossa confiança está nesta legislatura da Câmara de Vereadores. E então nós queremos, nosso desejo é que a Câmara faça esse papel que já começou a fazer nessa comissão, definindo as prioridades do plano diretor. A prioridade, enfim, vai ser a moradia para todos na cidade do Rio de Janeiro, sem exceção. Quais os instrumentos que nós vamos usar? Vai ser a diminuição do impacto climático na cidade, vai ser financiar as infraestrutura para todos os moradores da Rio de Janeiro. Como nós vamos fazer isso? Com que dinheiro nós vamos fazer isso? Vai ser a preservação da paisagem no Rio de Janeiro? Como nós vamos fazer isso? Então, essa é a preocupação. Essa é a função precípua dessa legislatura do Rio de Janeiro, nos quais a FANRIO confia que os senhores vereadores vão se empenhar não só para fazer quando o plano diretor chegar, mas antes do plano diretor, fazendo indicações para uma condução efetivamente social no plano que está sendo elaborado junto ao Executivo. Muito obrigada. Obrigado, Sônia, pelas ponderações. Passar agora a palavra para o Lucas Fauleober, do CAU. Lucas. Oi, bom dia a todas e todos. Me escutam? Okay. Sim. Então, obrigado pelo convite. Comissão, presidente. Eu estou aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, na condição de vice-presidente, mas também queria falar em nome de um grupo maior, que é o Fórum Popular do Plano Diretor. Deixa eu só... Bom, eu queria, para iniciar, assim, acho que é importante, além do relato da Regina e da Sônia, resgatar um pouco da história, né, do que está se chamando desse processo participativo da revisão do plano diretor. Eu assisti às apresentações da secretaria e é importante a gente retomar o que aconteceu de fato, né? Esse processo, né, junto com essas entidades representativas da sociedade civil, começou lá no grupo de interlocutores
no governo, na gestão anterior, e acho que, se não me engano, em 2019. E foram algumas reuniões, mas quando trocou, né, de gestão, né, esse ano, a gente foi surpreendido com a matéria no jornal, simplesmente. A Sônia falou do prazo de abril e vão enviar o plano para a Câmara. Olha, e o processo que estava acontecendo antes, com todas as falhas existentes, existia algum diálogo com um grupo restrito. E a gente fez esse questionamento, tanto o CAL quanto a FANRIO. Olha, é importante retomar esse debate com a sociedade. E chamaram um grupo de interlocutores e falou, vamos impondo um cronograma. A gente falou, olha, é importante retomar esse debate com a sociedade, mas em outros moldes. O grupo de interlocutores são entidades que eram convidadas pela prefeitura, né? É importante você abrir para a sociedade como um todo. A secretaria, ok, vamos fazer um processo de chamada pública. O problema é que a chamada pública veio já eivada de outros problemas, né? Então, a partir daí que essas entidades começaram a se organizar mais fortemente, né? Constituíram esse Fórum Popular, que eu expliquei, né? Com mais de 70 organizações. Então, na outra audiência, né? Reunião que não teve, no dia 25 de março, queria apresentar a carta que esse fórum fez e vou apresentar rapidamente um pouco essa carta, só destacando alguns pontos de propostas em relação a esse processo de chamada pública, né, que eles estão caracterizando como participação da sociedade civil no processo de revisão do plano diretor. Queria só compartilhar, não precisa compartilhar a tela, não, posso compartilhar a tela aqui para mostrar a carta. Bom, eu não vou ler toda a carta, eu passo o link para os vereadores e os demais presentes, né? Peço para que conste em ata e tudo mais. Isso eu ia falar, Lucas. Se puder depois passar o link para a gente faz constar aqui, tá? A gente mandou a carta por e-mail de todos os vereadores. É importante ressaltar isso. Bom, vou tocar nos pontos de propostas mesmo que a gente fez. E é importante dizer que absolutamente nenhuma foi acatada na sua integralidade, né? Então, a chamada pública, o primeiro problema que a gente viu que não cabe à prefeitura, era um processo seletivo. A prefeitura selecionava quem poderia participar desse processo ou não. Então, né, isso já de antemão a gente precisava expor essa crítica. Por mais que eles tenham feito certo malabarismo para aceitar as entidades que se inscreveram, nem todas, mas aceitaram boa parte das entidades que se inscreveram, muitas das entidades não se inscreveram porque o prazo era curto, se não me engano, 10 ou 15 dias corridos, porque, embora a prefeitura alegue que não tinha necessidade de CNPJ para fazer a inscrição, estava lá no formulário de inscrição CNPJ, sede. Então, muitas entidades, organizações, deixaram de se inscrever porque não tinham essa representação formal, né? Isso são barreiras que impediram a participação da sociedade civil. Então, a gente reforçou muito que a sociedade civil deveria participar também na formulação da convocação, da chamada pública. O Compur não foi nenhuma vez ouvido para estabelecer essa metodologia. Que não haja participação, como eu falei, que todo mundo possa participar de todos os grupos de trabalho que eles querem. Que não precisa, a participação não precisa ficar cerceada somente àquelas entidades que estiveram naquela chamada pública, né? Não tem porquê, não tem razão dessas reuniões sejam fechadas à contribuição da sociedade. Que as reuniões sejam fora de um horário comercial. A Sônia falou que a sociedade civil, a prefeitura tem um dever de elaborar, né? A sociedade civil tem um dever de
nortear essa elaboração. Mas quando a boa parte das reuniões, todas as reuniões, são em horário comercial. Eu estava numa reunião agora há pouco, tive que sair para essa. Mas a participação tem sido muito restrita aos técnicos da própria prefeitura. Um outro ponto primordial é que a garantia do acesso à internet. Para qualquer discussão, né? Acho que a Regina falou disso, assim, como é que setores populares vão ter condição de participar desse processo, né? Sem um acesso pleno à internet mesmo, assim, e para garantir a qualidade dessa participação também. A questão do CNPJ e tal, da ISED que eu falei, e transparência dos documentos, né? A prefeitura fez um site do plano diretor. Essa carta que eu estou apresentando aqui foi colocada, né? Tem uma aba lá de manifestações da sociedade civil, coloque assim, para que não seja uma comunicação de via única da prefeitura. Essa carta foi protocolada no site, até hoje não está pública, a toda a sociedade, como deveria ter sido, como foi anunciado na metodologia. Então, para não ser repetitivo, acho que Theo está aqui em negrito, né? Uma síntese até do que Regina e Sônia colocaram, né? Que a gente só vai conseguir fazer um processo participativo de fato uma vez superada essa crise da pandemia aguda que a gente vive hoje, né? As pessoas precisam sobreviver. Então, tá um momento muito difícil para a gente trabalhar, né, em conjunto, em cooperação e tal, para essa discussão do plano diretor, ainda mais nessas condições virtuais que não se garante o acesso pleno, né, à conexão e tudo mais. Como eu falei, esse fórum, além do CAL, da FARRIN, tem outras 70 e poucas entidades na primeira rodada de assinaturas, imagino que tenham até mais adesões, né? Então, boa parte dessas entidades aqui participam dos GTs da prefeitura, então a gente não se furta a discutir. Isso é levianamente colocado às vezes. Vocês só sabem criticar, não querem discutir. A gente não se furta a discutir. A maioria, se não me engano, de participantes daqueles GTs assinaram essa carta. Então, mas discordam veementemente da metodologia que está sendo aplicada. E não vem nenhuma... vem uma postura intransigente do governo para a reavaliação dessa metodologia. Depois eu passo o link, mas para continuar aqui a minha intervenção, resgatar que na reunião do Compor, de dia 15, a prefeitura apresentou esse plano do plano, que a Sônia está falando, e é importante deixar claro que o Compor, né, não aprovou o calendário e a metodologia apresentada pela prefeitura. A metodologia que colocava no seu primeiro ponto lá pactuação de calendário, cronograma e tal. Ou seja, o cronograma e metodologia apresentada pela prefeitura não foi pactuado com a sociedade, não foi pactuado e não foi aprovado no Conselho Municipal de Política Urbana. Não fica claro, né, naquela metodologia. Imagino que eles vão reavaliar sobre as condições da pandemia. Se todo o processo será virtual, imagino que sim, da proposta, mas não deixar claro. E, ao mesmo tempo, a equipe da secretaria fala que vai colocar equipes de saúde para ajudar nesse processo. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem o que é essa proposta, né? A equipe de saúde, que já imagino que esteja assoberbada de trabalho para lidar com a pandemia, agora vai ter que auxiliar na elaboração do plano diretor. Mais um motivo que não faz sentido fazer essa discussão nesse momento, não nesse modo assodado. Não, a gente não se furta a discutir, mas não com esses prazos absolutamente incompatíveis com o modo de participação que a gente deseja. Essa divisão
em grupos de trabalho, a gente entende que foi de forma prematura, né? Antes, a gente precisava fazer um exercício inicial para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Não é assimilar o que foi feito no grupo de interlocutores. Até porque aquilo a gente não entende como um diagnóstico, de fato. É um compilado de materiais que a própria prefeitura fez. Mas seria fundamental uma análise e uma construção de um diagnóstico com a sociedade, né? Que ele seja validado pela sociedade. Então, isso é o primeiro passo, né, de diagnóstico, que não foi feito. Essa é a verdade. Não foi feito um diagnóstico com a sociedade civil para a elaboração do plano diretor. Então, não dá para, a partir de agora, já pensar em elaboração dos instrumentos do plano diretor. Então, a partir desse primeiro momento, assim, de revisão, do diagnóstico, análise crítica, né, do que é o plano diretor atual, a gente deveria, aí sim, pode dividir em grupos, que seja, mas não da forma também que foi colocado. Se eu não me engano, eu participo de um grupo, o grupo 1 se fala sobre princípios e diretrizes. O grupo 2 é sobre ordenamento territorial. Como a gente vai discutir o ordenamento territorial da cidade, como hoje a gente estava macrozonas de ocupação, como o outro grupo vai discutir instrumentos de planejamento, IPTU progressivo, se a gente não sabe os princípios e diretrizes que a gente quer constituir para o plano. Então, não faz sentido essas discussões paralelas. A gente precisa, primeiro, diagnóstico, depois princípios e diretrizes, depois para discutir todo esse ferramental de planejamento urbano. Senão fica uma discussão meramente técnica, sem nenhuma análise crítica sobre que cidade que a gente quer. Como bem a Sônia falou, a gente quer discutir qual cidade que a gente quer. Da mesma forma, de que adianta a gente ter grupos paralelos para parcelamento do solo, lei de uso-ocupação do solo? Como é que vai discutir uso e ocupação do solo em paralelo com o ordenamento territorial do plano diretor? Imagina, se uma lei, como uma lei que é auxiliar a outra, podem ser, porventura, contraditórias. Não dá. Então, nos faz parecer que esses produtos já estão prontos, né? Porque se está de fato aberto à sociedade à contribuição, pode vir aí uma contradição. E diante do cronograma proposto, não tem menor condição de afinar essas contradições. Eu acho que por isso que a gente valoriza esse espaço aqui, essa reunião na Câmara. A gente precisa, a Câmara precisa também se pronunciar sobre isso, sobre esse processo. Como a Sônia colocou, o Poder Legislativo, o PL vai chegar à Câmara, né? Vai ter um processo de elaboração final, mas a Legislativo também tem a função de fiscalizar esse processo no âmbito do Executivo, né? É o nosso entendimento. E ficou claro, né? A Prefeitura deixou claro nas últimas manifestações públicas que esse prazo foi dado pelo prefeito, né? O secretário falou claramente isso, que a justificativa para não negociar essa dilatação do prazo seria que o prazo legal lá do Estatuto da Cidade de revisão a cada 10 anos. Mas a gente sabe muito bem que não é o histórico do Rio de Janeiro, né? Essa revisão a cada 10 anos. E também não tem como a gente considerar o contexto de pandemia que a gente vive, sabe? E pensar que, além no Estatuto das Cidades estipula o prazo de 10 anos, mas ele também coloca princípios, parâmetros para que tenha uma participação popular de fato. Não dá para capturar um elemento do Estatuto das Cidades e sem desconsiderar os outros elementos também. Então, eu acho que a Câmara poderia, como forma de fiscalização, mas de proposição, pensar, né, projetos que dilatem esse prazo, né? Dar se esse é argumento dado pelo prefeito, que a Câmara dê uma garantia, uma segurança ao prefeito que sim, não tem problema. Temos até o final do ano para concluir esse processo de elaboração e tal, deixar a pandemia arrefecer um pouco. Eu acho que é uma sinalização da Câmara, que seja inclusive por meios legais, seria muito importante e seria muito bem vista pela sociedade. Se eu não me engano, eu fui ver agora o site do plano diretor, eles colocaram um calendário.
Eles estão apresentando uma proposta de, depois de todas essas reuniões dos grupos de trabalho, a partir do dia 7 de junho até o dia 18 de setembro, audiências públicas diárias, né? Trocando tema e área de planejamento. Como a gente vai ter se está discutindo num dia economia urbana, uma audiência temática, e na outra seguinte ele está discutindo já na AP1. Como é que a gente vai discutir, fazer uma audiência pública sem ter uma revisão crítica sobre o que a sociedade discutiu na audiência pública do dia anterior? Então, ao que me parece, esse calendário é para uma participação para constar, né? São audiências públicas só para constar. Por fim, acho que é importante também destacar, né? Recentemente também teve uma reunião na Câmara sobre o projeto do Reviver Centro e outros mais, né? Tem um PLC 136 também em tramitação na Câmara. Acho que é muito importante também o posicionamento a respeito desses projetos de lei que atravessam vários temas do plano diretor, né? E, de certa forma, a gente pode estar repetindo o erro que aconteceu com o próprio Porto Maravilha, citado pela Sônia. Naquele momento também fez um projeto de lei de forma paralela à discussão do plano diretor para discutir um fragmento da cidade. E aí não adianta discutir, a estimular a produção sobre uma área da cidade sem desestimular o restante. Por isso que é importante discutir o todo, né? Por mais que tenha se incentivado a produção no Porto, não foi o Porto que cresceu nos últimos 10 anos. Foi a P4 e a P5. Por quê? Porque não se discutiu o desestímulo na construção nas outras áreas da cidade. E o erro vai se repetir. Não adianta discutir o Reviver Centro sem se discutir a cidade como um todo. Por mais que a gente saiba que o Reviver Centro não é só o centro, né? Tem as operações interligadas para a P2 e a P3. Inclusive, o Reviver Centro também é importante dizer que ele muda artigos do próprio plano diretor, no meio da revisão do plano diretor. É importante também que a Câmara se pronuncie sobre isso, né? De como a gente discutir projetos paralelos meio à discussão da cidade como um todo. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Só registrar aqui as presenças dos vereadores também que participam da comissão: Tereza Berger, Dr. Gilberto Alexandre Esquerdo. Também está aqui o Carlos Lima, representando o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado. Vou abrir agora para a inscrição dos vereadores. Até agora a gente tem a vereadora Tainá de Paula, relatora da comissão, inscrita. Tainá, está aí? Estou sim, presidente. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, presidente, pela condução. Obrigada às organizações que vieram à Câmara, mesmo que virtualmente. A gente tem um sistema híbrido, infelizmente, que nos impede de nos encontrarmos. Quero reforçar alguns pontos e, na verdade, contribuir para o debate que as organizações trouxeram, presidente, que acho que cabe, sem dúvida alguma, uma reflexão e um cronograma de ações desta casa. Primeiro, falar que, de fato, a metodologia proposta pelo Executivo ela está muito intoxicada de um entendimento de plano estratégico, onde apenas o Executivo tem a prerrogativa de fazer incidência sobre os nortes políticos e da condução da metodologia a ser adotada, né? Uma série de reuniões com ampla maioria dos agentes, dos atores públicos, dos servidores públicos municipais. É um trabalho muito mais interno do que externo, né? A gente está aí falseando e, na verdade, dizendo que temos incidência e participação popular e, na verdade, não temos. E avalio que, inclusive, o plano estratégico está, de fato, atrasado, né? A gente tem aí mais de 100 dias de gestão, o plano estratégico não foi enviado à casa, não foi aberto à sociedade civil, e, nesse sentido, eu acho que cabe a gente pensar numa inversão de cronograma. O plano estratégico deveria ser o ponto-alvo aqui no nosso debate, não o plano diretor, e aí eu vou corroborar aqui para algumas questões que foram levantadas por Regina, por Sônia e por Lucas. E eu quero começar a partir dos apontamentos construídos na Carta do Fórum Popular, que eu acho que são importantes e que, inclusive, dialogam com outras cartas de movimentos sociais, coletivos, organizações ao redor do país. A gente tem
São Paulo, a gente tem Fortaleza, a gente tem Bauru, nós temos Curitiba, nós temos Salvador, em relação ao plano estratégico, não ao plano diretor, mas também fazendo a revisão do seu plano estratégico. Enfim, nós temos diversas cidades ao longo do país fazendo suas revisões de planejamento, de plano, ou até de mini-lus ou de planos estratégicos, questionando a forma assodada que essas gestões estão assumindo como prerrogativa, como parâmetro para a condução da revisão dos seus planos diretores. O que a gente precisa avaliar? O que está dado nessa conjuntura? Lucas falou durante algum tempo, e eu quero reforçar aqui, eu já tinha falado na última reunião, eu tenho grande dificuldade de ver as nossas indicações sendo ouvidas pela Secretaria de Planejamento e pelo Executivo Municipal, tanto nas relatorias, seja no Compur, seja dos grupos de trabalho, seja nas reuniões na Câmara, tanto o secretário quanto suas assessorias não inserem os desdobramentos que nós apontamos, é um pouco como se a gente falasse para as paredes e para o papel em branco, não estão vendo a inserção dos apontamentos das questões colocadas pela sociedade civil. Não estou falando só de mim enquanto vereadora, estou falando de todos os setores que dialogam, seja ele da iniciativa privada, seja ele da sociedade civil organizada, principalmente as associações de moradores. O outro contexto, que foi palco aí de grande discussão na reunião passada, aqui na casa, é sobre o contexto da pandemia. Não há nenhuma análise no diagnóstico ainda do plano diretor sobre esse contexto de pandemia. A gente está falando de um pós-pandemia onde a dinâmica de acesso à água, acesso ao saneamento básico e saúde pública deveriam ser parâmetros fundamentais para qualquer desenvolvimento urbano, e não é, aqui na realidade do município do Rio de Janeiro. Isso é um apontamento que a gente pode talvez trazer e inserir nossa comissão de saúde, nossa comissão de higiene e saúde pública, enfim, trazer outros atores, outros vereadores aí que estão nessa dinâmica. A gente hoje instaura à frente pela garantia da água e acesso ao saneamento básico. Eu acho que também vai ser um palco aí importante de reflexão nesse sentido, mas em que pese, eu acho que já tem acúmulo social suficiente, acúmulo técnico suficiente para o contexto da pandemia ser, de fato, um ponto importante aí nas dinâmicas do plano diretor, e não é. Então, nesse sentido, a gente teria até uma justificativa, né, do ponto de vista técnico, para atrasarmos e nos aprofundarmos principalmente no diagnóstico, na análise do Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro de 2019 e 2020 não é o mesmo Rio de Janeiro de 2021 e 2022. Então, não faz o menor sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista do planejamento, a gente se debruçar num projeto de lei que se paute, se firme no Rio de Janeiro que não existe mais. E, curiosamente, o mesmo executivo reforça o entendimento disso, encaminha para esta casa o Reviver Centro, que tem aí como sua maior justificativa o esvaziamento do centro do Rio, o esvaziamento do desenvolvimento econômico do centro do Rio, tocado principalmente pelo contexto da pandemia. Acho que são aí elementos para a gente se debruçar. Uma outra discussão que eu quero falar aqui é que, mesmo a análise que foi feita, né, anterior, no 2019 e 2020, traz um Rio de Janeiro uma visão quase que romântica de cidade, descolada dos desafios. Gente, a minha preocupação maior, presidente e demais, né, aproveitando que estamos aqui no espaço seguro, é que nós tenhamos atores e atrizes ocultos de interesse sendo pleiteados e atendidos, que não a ampla maioria da população. Não faz sentido a gente ter uma análise sobre a água no Rio de Janeiro que tem apenas um mapa sobre as bacias hidrográficas do Rio, como é feito desde os anos 40. Não é possível a gente ter um mapa sobre a dinâmica econômica do Rio que tem apenas os pontos comerciais do Rio de Janeiro. Esta é uma leitura muito frágil do que está acontecendo no Rio. E, para fechar, eu acho que a gestão Eduardo Paes é, no mínimo, curioso que a gente não tenha essa análise, e aí quero pensar aqui como é que a gente insere as outras comissões, talvez a de abastecimento e comércio, enfim, não sei. Como é que a gente pensa os tais legados olímpicos e os grandes eventos, né, sendo replicados aí com uma leitura
mais estreita e mais esmiuçada dos impactos, na minha opinião, negativos, mas é muito importante que o Executivo se debruce nessa análise, sobre o que fazer com os clusters olímpicos, várias obras interminadas e não visualizadas aí nesse plano inicial ou sequer no diagnóstico inicial apresentado. A gente tem o Porto Maravilha, que não é palco do próprio Reviver Centro, então é muito importante que a gente tenha um ponto de partida que se debruce na questão sobre o centro de forma mais ampla. A gente falou muito isso na análise do Reviver Centro, e quero reforçar aqui, falar muito abertamente aqui para as associações presentes. Não houve nenhum encaminhamento de nenhuma ementa, de nenhuma minuta, de nenhum papel que seja, um roteiro que seja de listas, indicadores, vontades, absolutamente nada sobre o Plano Diretor 2021. Então, eu acho que, de fato, este plano colocado no site, ele é impossível, ele é inexequível do ponto de vista prático, né? Nós não teremos essa minuta em julho de 2021, e que, já que nós não teremos, que a gente construa um cronograma casado com os movimentos sociais, casado com a demanda da sociedade, né? Mas calcado na realidade do Rio de Janeiro, e que a gente consiga fazer um plano de fato possível de ser realizado, e que não seja apenas um papel, um peso de papel que se dedique muito mais às mini-lus, às leis de uso e ocupação do solo, aos puxadinhos, às legislações menores nesse interstício de 10 em 10 anos. Obrigada. Obrigado, vereadora Tainá. Passo agora a palavra ao vereador Pedro Duarte. Presidente, bom dia. Em nome do senhor, saúdo a todos os vereadores. E em nome da senhora Regina Charadia, também saúdo a todos os convidados que estão aqui presentes. Presidente, eu queria dizer que, como membro aqui do Legislativo, vejo com extrema importância que a gente expanda o máximo possível todos os debates com relação ao plano diretor. E, felizmente, nas últimas semanas, inclusive aqui dentro da casa, tenho visto um crescimento com relação a isso, avanços com relação a isso. Até na última reunião que tivemos com o secretário Fajardo, estávamos brincando que em breve ele teria um quartinho aqui na Câmara, porque as suas vindas estavam ficando cada vez mais regulares. E eu queria parabenizar o secretário nesse sentido, porque é muito importante começar a apresentar os projetos que envolvem toda a discussão urbanística, para além do plano diretor 136, inclusive o senhor Lucas comentou que é muito importante que a Câmara se posicione, e concordo 100%, inclusive reitero, como já tenho falando, que sou favorável que a Câmara discuta e aprove o 136, porque é um absurdo que o plano diretor de 2011 ele foi aprovado, mas os instrumentos posteriores nunca foram. E nós precisamos o quanto antes, nós vemos aqui diariamente, nós que viemos à Câmara, estamos sempre aqui, acompanhamos o centro está degradado, abandonado. E é muito importante que o quanto antes o mercado, as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras possam começar a planejar quais são as regras que vão ditar o investimento na nossa cidade. E aí temos toda a discussão de moradia no centro, de reconversão de imóveis, do retrofit, das operações interligadas que nós temos dentro do Reviver Centro, que é um projeto mais complexo, que o secretário fez uma primeira apresentação semana passada, faz uma nova agora, e precisamos avançar nisso. O grupo de trabalho, estamos participando também, me parece uma iniciativa que ajuda, eu concordo até pela experiência inicial que a gente teve, de que compartimentar a discussão dos assuntos gera dificuldade. Quando você vai falar de uma lei de uso e ocupação de solo, você está naquele grupo, mas por óbvio que está sendo discutido no loteamento, relaciona com o que nós temos ali. Então é um encaminhamento que eu concordo de fazermos ao secretário, de que precisa ter algum intercâmbio, alguma forma, mas eu não acho que isso signifique pausar por completo o funcionamento desses grupos de trabalho. E aqui é um posicionamento aberto que eu faço também, concordo, e temos que discutir como nós ampliamos. Vamos ter reuniões já através das regiões administrativas, vamos ter reunião por área de planejamento, por subprefeitura, vamos fazer mais reunião dentro da Câmara, o Legislativo vai começar a fazer reuniões paralelo,
O que nós vamos fazer? Mas acho que o caminho, o plano diretor está posto, tem que ser revisto de 10 em 10 anos. Agora é o momento de começarmos o debate. Ainda vão demorar meses para o projeto chegar, depois mais outros meses dele sendo debatido, e eu não vejo que a gente vai ter uma participação reduzida da sociedade. Muito pelo contrário. Dos números que eu tenho visto, dos envolvidos, 450 envolvidos diretamente inscritos no plano diretor, são 111 entidades. Então, os problemas que forem acontecendo, como membro do Legislativo que fiscaliza o Executivo, gostaria de pedir às associações, as que estão aqui hoje, e as demais, que tragam os casos pontuais. Olha, nós nos inscrevemos e não somos chamados para os grupos de trabalho, ou os grupos de trabalho não se reúnem. A questão, por exemplo, do horário comercial é um ponto importante, que temos um problema fático que está acontecendo. Então, vamos levar ao secretário de que precisamos que reuniões aconteçam em diferentes horários, algumas dentro do horário comercial e outras fora. Eu digo dentro, inclusive, porque existem pessoas que não trabalham dentro do usual horário comercial. Digo, por exemplo, minha família tem loja na CADEG há muito tempo e lá muitas das pessoas trabalham de madrugada. Então, para elas, uma reunião à tarde, se a gente for chamar, por exemplo, representantes da associação da CADEG, muito provavelmente, para eles, o horário da tarde é melhor. Então, concordo que tem que ter horário e de manhã, tarde, noite, realmente tem que variar. Não pode ser só no horário comercial, mas também não pode ser só fora dele, porque ele é uma convenção que se aplica a alguns, mas não a outros. Então, da minha parte, particularmente, eu coloco à disposição de todas as entidades da sociedade civil para que a gente possa corrigir o cronograma. Mas, da minha parte, eu sou a favor de que o cronograma ele tem que avançar, as reuniões têm que começar a acontecer, a gente tem que começar a avançar nos grupos de trabalho, refinar as propostas, debater. Não acho que seja a hora de parar, porque a cidade não vai parar, o centro vai continuar se degradando, as pessoas vão continuar comprando imóveis, investindo, pensando a forma como elas se posicionam na cidade, independentemente do que a gente fizer aqui. Então, eu sou a favor de que precisamos sim avançar para, o mais rápido possível, nós adequarmos as leis ao que hoje a sociedade precisa. Então, mais uma vez, colocando à disposição para refinarmos o processo, mas não para pausarmos o processo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Duarte. Vou passar a palavra para a vereadora Mônica Benício agora. Mas só um comentário, porque certamente, obviamente, se houver a decisão de levar à votação o PLC 136 e o Reviver Centro, bem antes disso, teremos as audiências públicas aqui na Câmara. Vereadora Mônica Benício. Bom dia, presidente, vereadoras e vereadores desta casa que nos acompanham de forma remota e aí presencialmente, trabalhadoras e trabalhadores, e gostaria aqui também de saudar, em especial, as entidades do FANRIO, CAL e Fórum Popular do Plano Diretor. Gostaria, presidente, de ressaltar a importância e parabenizar também a construção de um espaço como esse, de escuta efetiva das entidades da representatividade social, da sociedade civil, como também para promover os debates e tornar esse plano diretor mais democrático. Eu tenho muito acordo aqui com as colocações feitas tanto pela Regina, tanto pela Sônia quanto o Lucas, a vereadora Tainá de Paula também me contempla muito no seu discurso. Eu acho que é muito importante a gente estar atento, e já disse isso em outros momentos, a respeito da sensibilidade do lugar de escuta para uma efetiva participação popular nesse processo. Nós reconhecemos a importância do plano diretor como um instrumento norteador do planejamento urbano da cidade, isso já foi dito aqui muitas vezes, e por isso a sua revisão deve ter participação que seja efetivamente popular. Acho que, como disse a Sônia, eu tenho muito acordo com isso, o plano diretor ele deve servir como uma ferramenta que seja de uma transformação concreta, de uma transformação efetiva. Ele deve refletir as necessidades concretas do povo carioca e não ficarmos aqui nos debruçando, né? Como trabalhei no meu primeiro escritório de arquitetura, o meu chefe sempre dizia, o papel aceita tudo. Né? E na hora de colocar em prática, as coisas vão sendo modificadas. E a cidade é construída pelas pessoas. Então, ter participação popular é fundamental para a gente ter um plano diretor que seja responsável, que seja sério com a vida da população carioca. Contudo, e aí eu discordo do meu nobre colega Pedro Duarte, quando fala a respeito da celeridade, eu acho, Pedro, que uma revisão sobre esse cronograma, ela deve ser fundamental e, se necessário, ser paralisado sim.
É muito complicado a gente discutir um plano diretor no meio de uma pandemia que já tirou quase 400 mil vidas. A gente está falando de um processo que, de fato, não pode ser plenamente popular se for apenas de maneira remota, virtual. A gente aqui na casa tem diversas dificuldades de lidar com esse aparato remoto e outras entidades, a maior parte da população, inclusive, tem dificuldade de ter essa participação plena dentro do campo virtual. É importante que isso seja considerado, é importante, inclusive, que se for levar em conta o cronograma da maneira como está, que a prefeitura tenha um plano de ação para viabilizar a participação, então, virtual de determinadas entidades e de parte da população que gostaria de participar e fica excluída desse debate por não ter condições. A gente tem, por exemplo, dentro desse cronograma, a prefeitura sugere 12 audiências públicas virtuais em menos de 2 semanas. Eu acho pouco provável que um trabalho feito nessa velocidade seja construído com a atenção e o cuidado que merece. Nós estamos acompanhando, com preocupação, inclusive, a pouca valorização do Compur nesse processo, que deveria ter sido um embrião, um núcleo gestor para a gente estar debatendo sobre isso e ter uma mínima, né, atuação do próprio com efetividade, o que compromete significativamente, sem dúvida, a participação efetiva da população civil nas etapas da elaboração, da discussão, da fiscalização e das futuras implementação do plano diretor. Eu acho que essa casa deve ter a responsabilidade e a sensibilidade de olhar para esse debate com mais calma. A participação popular não deve estar sujeita à tutela da prefeitura em nenhum de seus níveis. Acho que a participação popular no processo é justamente como a finalidade de contrapor a tendência do comportamento autocrático por parte do Poder Executivo. A gente precisa fazer um enfrentamento dessa celeridade de fazer a qualquer preço e a qualquer custo a implementação desse plano diretor, porque aí eu tenho acordo com o Lucas. Em algum momento, passa a imagem de que o debate não está aberto, de que já existe um projeto, de que já existe um plano, e que existe a tentativa de tornar esse processo democrático, mas ainda assim de forma falaciosa, e não de forma efetiva, com participação popular. Eu sou arquiteta urbanista de formação e tenho aqui muito acordo com as entidades que se colocam nessa preocupação no sentido de como a gente debate, de fato, uma construção que seja viável para esse plano e que tenha a escuta ativa e uma efetiva participação popular. E vou ficar aqui nessa comissão falando isso enquanto for necessário. Para ser participação popular de fato, a gente precisaria estar com a população vacinada e pelo menos um momento de controle estabilizado dessa pandemia. É muito difícil acreditar que a gente consiga fazer audiências públicas nesse modo virtual, desta maneira remota, para tocar de fato esse planejamento, esse plano diretor com a atenção que ele merece, porque aí está em acordo também com a vereadora Tainá. O Rio de Janeiro fica no lugar de uma cidade romântica, né? A gente vai romantizando esse debate. E sabemos aqui que o Rio de Janeiro, hoje, a realidade, infelizmente, é muito longe de ser a cidade maravilhosa. É uma cidade partida, é uma cidade segregada, é uma cidade que olha para determinada parte da população e exclui deliberadamente uma outra parte. A gente precisa fazer um enfrentamento quanto a isso para que a gente tenha, de fato, aí uma cidade que seja segura para as mulheres, para as crianças e que seja aí guardada, né, na sua afetividade de forma efetiva. Por fim, presidente, eu gostaria só aqui de encaminhar, que acho importante, a gente propor aqui uma próxima reunião da comissão, convidando o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública para a gente estar ampliando também esses debates. Saúdo a todos os vereadores e vereadoras que estão aí acompanhando esse processo, as entidades também, acho fundamental essa troca. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mônica Benício. Acho que o Lucas Fauler também se inscreveu aqui para falar de novo. Lucas, com a palavra. Obrigado. Então, só para enfatizar umas questões, assim, não sei se eu me expressei muito bem. Eu não falei necessariamente em paralisação. Acho que é possível, talvez, nesse momento, a gente rediscutir metodologia e cronograma. E está aberto a isso. Né? Não é, isso faz parte do processo, né? A pactuação que eles mesmos colocaram. Enfatizar que no Compur a metodologia e cronograma não foi aprovada. Então, não é porque tem 100 e poucas entidades que presentes nos GTs. Como eu falei, boa parte dessas entidades assinam essa carta que eu apresentei, coloquei no chat,
que tem diversas sugestões e nenhuma foi acatada. Então, acho que a questão do acesso à internet é fundamental. Vou ser repetitivo, porque a prefeitura tem que garantir esse acesso, sabe, para ter efetiva participação nesse momento. Então, se quer discutir alguma coisa nesse momento, tem que garantir o acesso a essas pessoas. E a questão, não dá para fazer a participação por enquetes, né, somente. Hoje estava na reunião do GT, apresentaram respostas de uma enquete. Tal. Boa parte das pessoas que responderam à enquete eram representantes da própria prefeitura. Então, qual é a validade de participação desse instrumento da enquete, né, naquele caso do grupo de trabalho? Então, isso é importante enfatizar. E, por fim, quando a gente fala do contexto de pandemia, que é importante ter cautela nesse momento para a discussão, é importante pensar que, como eu falei, assim como não teve um diagnóstico pactuado com a sociedade, muito menos esse diagnóstico abordou o contexto da pandemia e quais são as mudanças estruturais para a cidade que a pandemia leva, né? Quais são os impactos da pandemia para diversos setores econômicos, né? Que seja o da construção, também para a questão dos restaurantes, setor hoteleiro, né? Qual é a nova cidade após o contexto pandêmico? Isso não está sendo abordado por conta desse diagnóstico. Então, acho que a celeridade nesse momento vai nos levar à repetição de erros de planos anteriores, né? E o que é um processo de revisão, né? A gente precisa fazer uma análise crítica sobre o que aconteceu anteriormente. Então, depois, até seria um momento interessante para a gente fazer uma análise sobre o que é o plano diretor atual, né? Para saber que elementos a gente quer mudar. Porque o que foi apresentado hoje na reunião foi uma repetição do plano diretor atual. Não teve a estrutura urbana básica que eles apresentaram simplesmente a mesma do atual. É isso? A gente quer repetir os erros? Isso a gente precisa... E a repetição tem a ver com a falta de participação, a falta de uma análise crítica ampliada. Obrigado, Lucas. Bom, não vendo mais escrito, mas eu vou deixar aqui para a Regina e para a Sônia, se quiserem fazer as considerações finais, deixar... Presidente, Oi. me escreve, por favor. Então pode falar. Vereador William Siri. Presidente, bom dia. Bom dia a todos e todas as organizações e os vereadores e vereadoras que estão aqui nos acompanhando também. Presidente, o que eu queria deixar aqui é essa questão que a Regina, por exemplo, pontuou, que é sobre a pandemia, assim. Às vezes a gente está sendo repetitivo aqui em relação ao tempo. Sei que, como o meu caro amigo Pedro está expondo, que há uma participação maior por questão digital, mas, assim, é inegável que nesse momento da pandemia, muitas coisas estão mudando na nossa cidade. A gente vê, por exemplo, como foi citado aqui também, a questão dos trabalhadores do iFood, por exemplo, de bicicleta. Eu que moro, né, em Campo Grande, em toda a Zona Oeste, cada vez mais presente, ainda mais no momento de desemprego muito grande, esses empregos estão cada vez mais evidentes e não tem infraestrutura nenhuma. E a gente não sabe como é que vai ser, por exemplo, o mercado de trabalho daqui para frente. Como é que vai ser essas estruturas, o que vai ser desenvolvido. Então, quando a gente pede para ter um pouquinho mais de prazo, é justamente pensar e entender como é que as cidades também, como é que a cidade do Rio de Janeiro vai caminhar. E por isso que a gente pede cada vez mais, a gente pontua aqui a questão da exclusão digital, porque é uma realidade, assim, é uma realidade para quem mora, eu apontei isso na última reunião, mas vou falar mais uma vez, para quem mora em Campo Grande, diversos subbairros de Campo Grande, a questão da exclusão digital é uma realidade. Para quem mora na Barra de Guaratiba, a Barra de Guaratiba, por exemplo, só pega, se não me engano, velo de celular, só tem Oi. E, assim, é uma tragédia. Uma galera ou outra tem em Sepitiba, quando a gente vai para Bangu, enfim, vários locais
da AP5. Quem está falando do plano diretor aqui, e que teve um crescimento desordenado muito grande da Zona Oeste e dessa outra Zona Oeste, que é a AP5. Então, essas pessoas, por exemplo, a gente vê, eu fiz uma reunião, tem 2 semanas, falando sobre o plano diretor na internet, teve cerca de 50 pessoas, e todo mundo também questionava isso, que a questão é, eu reconheço isso. Fiz ali, tinha alguns coletivos, algumas organizações, mas faltaram outras pessoas também, porque não conseguiram acesso à noite. Quando a gente pontua isso aqui, é porque justamente é pensar a cidade, como eu sempre falo, mas vamos pensar a cidade também a partir da Zona Oeste. Porque o plano diretor tem que ser essa, como a Mônica falou, né? Acho que a Regina também falou, é uma ferramenta de transformação. Será que realmente a gente vai transformar nesse momento, pensando e sabendo que estamos num momento de pandemia, tudo está sendo transformado? Então, acho que é muito importante a gente pedir um pouco mais de tempo e também de participação de organizações, fundamentalmente, e aqui falando muito, né? Pontuando aqui algumas organizações da Zona Oeste, pedindo participação maior das organizações e coletivos da Zona Oeste também. E eu tenho uma impressão que é o seguinte, me parece que o plano diretor não é o ponto central e depois eu penso Reviver Centro. Parece que é o contrário, parece que o Reviver Centro é o ponto central e eu penso o plano diretor. E eu vejo isso muito na fala da prefeitura, muitas das vezes. Essa questão que me deixa agoniado, que antes, não sendo vereador e agora sendo vereador, parece que é cada vez mais verdadeiro, que você não vê um planejamento pensando a Zona Oeste. Não é citado muitas das vezes Santa Cruz, não é citado Campo Grande, não é citado Sepitiba, não é citado as Guaratibas, Bangu, Padre Miguel, Realengo. Só que quando eu estou falando esses grandes bairros, tem as suas peculiaridades. Campo Grande, por exemplo, tem quase 500 mil pessoas. É muito grande Campo Grande. Eu não vejo esse plano diretor pensando, mas vejo sim, o Reviver Centro, que tem ali os pontos que vai na P2 e na P3. Então, são essas as minhas angústias muito grandes, que eu não vejo isso, que a prefeitura está pontuando, e por isso que é muito necessário a gente ter mais tempo. Porque senão vai ser um planejamento, um plano diretor que vai vir a reboque do Reviver Centro, e mais uma vez a AP5, que essa cidade está em transformação, que uma coisa que eu quero pontuar aqui, por exemplo, essa casa está discutindo maior autonomia, por exemplo, a intervenção no BRT. Quando a gente fala de BRT, qual é o imaginário que vem na gente? Vem a AP5, vem a Zona Oeste, porque é o maior problema. Quando a gente pensa o plano diretor, quando a gente ouve a prefeitura falando, você não vê uma realidade pensando essa AP5. Esses subbairros, esses bairros da AP5, onde tem a maioria das pessoas, onde tem um território de quase 50% da cidade. Mas não. Eu fico sonhando, um dia será que nós vamos ter um Reviver Santa Cruz, Reviver Campo Grande, Reviver Jardim Maravilha? Porque todo ano de manhã, todo ano, no começo do ano, desculpa, tem lá, alaga tudo, o Rio Cabuçu, ali no Piraquê, o Rio Piraquê. E isso é o plano diretor que vai dizer, por isso que a gente está pedindo. Vamos estender mais um pouco, colocar cada vez mais a sociedade civil, porque isso é uma angústia antes, sem ser vereador, e agora, como vereador, fica cada vez mais latente isso para mim. Então, presidente, eu acho que a condução do senhor está sendo muito importante para cada vez mais ouvir, né, as organizações, enfim, todos e todas que queiram colocar, mas eu acho que essa comissão também tem que pressionar a prefeitura para que cada vez mais nós tenhamos um amplo debate e com uma maior quantidade de tempo aí, para a gente realmente ter um plano diretor que pense a cidade fundamentalmente a partir, né, da Zona Oeste, onde que é mais precário, e não a partir do Reviver Centro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador William Siria. Presidente, eu posso dar uma palavrinha? Na verdade, é mais um informe, uma resposta a Sônia Rabelo. Sim. É sobre o Reviver Centro. Reforçar aqui que a Câmara não recebeu estudo algum, nós tivemos acesso
as mesmas apresentações que a sociedade civil teve acesso, muito por conta da apresentação, né, a última apresentação feita tanto no Compur quanto em outras reuniões. A Casa decidiu desdobrar a discussão em diversas reuniões internas. A nossa próxima reunião vai ser na quinta-feira, específica sobre parâmetros urbanísticos e sobre a operação interligada. A gente tem muitos vazios aí ainda preenchendo o entendimento sobre como é que está sendo desenhada a operação interligada, a gente não recebeu mapa, tem uma série de buracos para a gente conseguir avaliar, analisar, e por isso nós ainda não chamamos a audiência pública. O secretário tem, né, entre essas duas reuniões nossas, o tempo de preparar os subsídios e nos apresentar material, e só após ele apresentar o material, nós convocaremos uma audiência pública. Pelo menos foi assim que nós acordamos na última reunião. Em relação ao Reviver Centro, Sônia, também o Executivo convocou e solicitou uma série de avaliações de outros projetos de lei aqui da Casa. A gente está avaliando o 136, em parceria e desdobramento pela interlocução com o próprio Reviver Centro, mas esse é o único PLC que essa Casa vai avaliar, está avaliando, pelo menos dentro da minha praia, né, na Comissão de Assuntos Urbanos, em paralelo com o Plano Diretor e com o Reviver Centro. O que a gente está propondo? Que a gente faça, primeiro, uma análise interna do 136 e que a gente faça discussões com setores da sociedade civil sobre o Reviver. E aí, nossa primeira reunião, né, por setor, vai ser com o movimento de luta pela moradia, na sexta-feira. Inclusive, já convocamos o Núcleo de Terras aqui da Defensoria Pública, Mônica, para estar presente também, eles já confirmaram presença. Objetivamente, qual é a intenção da Casa? Né? Falando muito a partir aqui da Comissão de Assuntos Urbanos. Nós não queremos organizar audiências públicas até que sejam respondidas e sejam enviadas todos os estudos técnicos que o Executivo precisa enviar. Né? Não tem como a gente apresentar para a sociedade civil algo que está ainda pouco concreto, pouco sólido ainda na sua construção. Tá? Só fazendo um esclarecimento aqui. Perfeito, Tainá. Também o vereador Pedro Duarte quer comentar. Muito obrigado, presidente. É uma ponderação muito rápida. Inclusive, com o meu amigo William Siri, vereador, concordo que precisamos, claro, discutir a cidade toda, que foi como eu pontuei. Vamos começar a discutir através de regiões administrativas, através de bairro, vamos fazer esse cronograma e vamos cobrar esse cronograma. Eu concordo 100% com você. Acho que a discussão do Reviver Centro, de forma isolada, até ajuda, de certa forma, a trazer mais isonomia ao plano diretor. Se a gente isola agora essa discussão, que eu acho importante que seja feita o quanto antes do Reviver Centro, e que não significa de forma alguma que precise ser atropelado. Eu só acho que nós precisamos avançar na discussão de uma operação interligada que é complexa, do Reviver Centro, em função da situação emergencial em que está o nosso centro urbano. Vamos discutir o Reviver Centro. E, em paralelo, estamos discutindo o plano diretor. Quando o plano diretor chegar, uma parte da discussão do centro já está encaminhada. E você mantém uma discussão justa, digamos assim, entre as áreas de planejamento. Estava olhando o cronograma, ele coloca, né, que nesse primeiro momento, de 12 de abril a 30 de junho, são os participantes, técnicos municipais, representantes, entidades do chamamento público, vereadores, consultorias de entidades convidadas. E feito esse primeiro, essas linhas gerais, né, ou seja, esse plano técnico, essa primeira apresentação, essa primeira minuta, a partir do dia 30 de junho, começam as audiências públicas temáticas e regionais, que me parece ser um momento em que a Prefeitura quer abrir esse debate, quer ampliar esse debate. E aí eu queria, muito genuinamente, entender onde está, qual é o problema. O tempo designado para o debate com a população é curto? Ou nós fazermos essa primeira fase, como está sendo feito agora, está errado? Deveria, desde já, tem que ter o trabalho, a formulação do plano técnico inicial deveria ser concomitante com as audiências. Genuinamente, eu não sei se eu concordo. Me parece, eu acho que talvez fosse o caminho realmente das entidades e dos técnicos, no início, vereadores, os mais envolvidos diretamente, fazerem o texto base e, a partir do texto base, nós realizarmos audiências. Se chegarmos no dia 30 de junho e a pandemia não tiver estabilizado, como é uma demanda aqui, vamos lá, vamos
postergar esse prazo. Mas eu não sei se eu concordo que deveríamos, desde já, dizer que essas audiências não poderão ser realizadas dia 30 de junho por causa da pandemia. Nós temos, felizmente, avançado bastante, estamos caminhando agora no momento de estabilização, vacinamos os idosos, estamos caminhando nas categorias profissionais, a vacinação está começando a ficar regular, mas, de fato, não tem garantia. Pode ser que chegue em julho e não tenha como. Então, eu queria entender um pouco, muito genuinamente, com esse cronograma, onde está muito errado. Assim. Isso aqui não tem como, isso aqui está inadmissível, isso aqui está muito fechado, especificamente dentro do cronograma e com prazos de como tem agora. De como o cronograma está posto agora. Bom. É uma pergunta, Pedro? Não entendi. Também. Não, eu estou perguntando... Estou vendo aqui, eu estou olhando para baixo, estou vendo as pessoas comentando. Né? O Novo não tem vacinas, mas, felizmente, a cidade está começando a receber, tem levas programadas. Acho que, enfim, com muito atraso, estamos avançando nisso. Mas é uma pergunta para a Sônia, para o vereador também quero comentar. Uma reflexão também. Reflexão, assim, especificamente, assim, Pedro, esse cronograma, essa parte, porque tem um cronograma divulgado. Pode ser, a gente pode achar ruim a metodologia, vamos questionar esse cronograma. Mas, eu achei que o tempo, essas 6 semanas designadas aqui são poucos, deveriam ser 8, deveriam ser 9. Eu acho que nessa parte da audiência, vamos antecipar a audiência, vamos fazer em paralelo. Perguntando muito genuinamente, objetivamente, assim, o que deveríamos ajustar da metodologia que foi divulgada? Posso eu vou fazer o seguinte, vou passar para a Sônia e depois para a Regina, para já fazer os comentários e as suas considerações finais, tá? E só dizer que depois a gente vai combinar entre nós, aqui, os vereadores da comissão, os nossos próximos passos. Talvez valha a pena a gente também fazer, Mônica, as próximas audiências específicas de APs, relacionadas às APs, tá? Se vocês acharem que são válidas, até pegando o gancho do vereador William Siri. Fazer uma reunião juntando a P1 e 2, depois uma falando da P3, depois uma da P4, depois uma da P5. Ou até começar pela P5, já para ajudar o Siri aí a dizer que Zona Oeste... Conquista do William Siri, vamos divulgar. Uma conquista começa pela P5. Essa moral aí, presidente. A gente vai reduzindo da 5 para 1 e 2, tá? A gente combina aí. Mas, Rafael, puxando aí o Siri também, como eu falo, a Zona Oeste de verdade, né? Porque do outro lado do túnel é Barra, Recreio e Jacarepaguá. A nossa Zona Oeste que se sofre, a de verdade, é como o William falou aí, a P5, 1, 2, 3 e 4, aonde já foi o Sertão Carioca, aonde era a Zona Rural, e hoje de boca é Zona Oeste. Mas a gente vai fazer virar a Zona Oeste de verdade, né? Para a gente realmente ter investimento e ter coisas de qualidade na nossa região. Ok, então atendendo aos anseios e os pleitos dos vereadores William Siri e Zico, a gente, quando começar a discutir as APs, a gente começa pela P5, para depois ir reduzir. Presidente, vereador Esquerdo. Só quero reiterar a fala importante do meu amigo vereador. Só quero reiterar a fala importante do vereador Zico. Estou com o Zico. Estou com o Zico também, presidente. Apesar de não ser da Zona Oeste, hein? Gente, a Zona Oeste é muito corporativista, estou chocada com isso. Corporativo de 2 milhões de pessoas passando Tem terreno. acordo, Tainá, tem acordo. Tainá, se eles não forem, tudo na Zona Oeste. Se eles não forem agora, depois vão perder mais 10 anos. Então está na hora mesmo de ser. Virou bloco. Eu vou acabar com vocês. Eu vou reivindicar que a gente comece pela P4 e pela Praça Seca. E outra coisa, uma lembrança que eu vou fazer aqui, eu ia até em tom de brincadeira, né? Que existe duas concessões, né? A Rio Pax e a Reviver. Poderia mudar esse negócio de reviver também, que eu não quero morrer, não. Vamos sobreviver, vamos botar um nome diferente. Eu falei que existe a Rio Pax e a Reviver. Negócio de coordenação dos cemitérios. Vamos mudar esse nome de Reviver, pô. Vamos criar um nome diferente. Verdade. Bom, Sônia Rabelo. Bom, presidente, primeiro eu queria dar uma palavrinha, de modo nenhum, para o vereador Pedro, de modo nenhum a sociedade civil está reivindicando não discutir nada, né? Ela está trazendo apenas algumas experiências anteriores, tem muitos aqui agora presentes, tem até vendo com satisfação muitos vereadores novos. A nossa experiência na cidade em relação
a esses puxadinhos legislativos é péssima. A cidade é um vaso comunicante, tudo afeta tudo. O problema do centro não está no centro. Quando foi feito a questão do porto, né, foi feito o porto para ter lá, inclusive, desenvolver o porto a partir de um dos ícones, era a questão da mídia que ia ser feita lá no porto, os hotéis que iam ser feitos lá no porto. Quando começou, como disse a vereadora Tainá, a mudar o incentivo para Barra da Tijuca, para o Parque Olímpico, que mudaram os hotéis para o Parque Olímpico, que mudaram, esvaziou metade da questão do porto. Então, o problema do projeto de lei complementar, não vou usar mais nome de Reviver Centro, porque parece que é uma desgraça. Cola um nome marketing na lei para ser o contrário. Porto é Porto do Rio, porque o Maravilha já acabou. Reviver Centro, o centro vai reviver na medida em que toda a cidade seja junto com o centro. Não existe a possibilidade de fazer isto, vereador, sem São Cristóvão, sem Realengo, sem Leopoldina. Não existe este milagre sem Zona Oeste, né, sem Zona Norte. A cidade é um todo, né? Esses projetos são projetos pontuais. Essa é a experiência da cidade, que, resolvido o problema de um terreno ou dois na Zona Sul, que vai ser por este projeto descolado da divisa, e ele vai poder comprar um índice construtivo, este projeto não vai... Porque a enquete, inclusive, foi de dar ao centro, para revitalizá-lo, serviços públicos e não mudanças de índices. Então, a enquete não tem nada a ver com as consequências, por isso que é preciso estudos técnicos. E se esses estudos técnicos não foram enviados, vereador, é porque eles não existem, eles estão sendo elaborados agora. Então, essa é a preocupação. A cidade é muito mais complexa, por exemplo, do que construir um avião. E ninguém pensa que construir um avião se vai pensar só na reforma do motor para botar um motor inadequado ou uma hélice inadequada. É um todo, e depois que todo está programado, é que depois passa para a construção do avião, né? É preciso que tenha um planejamento da cidade como um todo consistente. E é isso que os movimentos sociais têm consciência e querem, eu acho que os vereadores também querem, é um plano para a cidade como um todo, em que o que acontece na Zona Oeste, acontece em Senador Camará, em Bangu, se comunica com a Zona Sul, se comunica com a Zona Oeste, se comunica com o centro. A cidade não é partidinhos, é um todo, né? E por isso que nós estamos cansados de leis de partidinhos. A lei que vai resolver o problema de construir a casinha na encosta, o problema dos hotéis, do problema do 136, era mais uma lei partidinha que não deu certo e que estão lá os esqueletos. É sempre o partidinho, é sempre que deixa esqueletos para depois. É isso que a gente está pedindo, reivindicando, que a Câmara de Vereadores, jovem como vocês são, que façam o plano do avião como um todo. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Guaratiba, Litoral, Centro, é toda a cidade. Os senhores são vereadores da cidade como um todo. E é isso que a gente espera dos senhores, que a pressa é inimiga da perfeição. E, nessa cidade, o rápido e mal feito é a regra. E espero que vocês, jovens, que têm tanto tempo ainda, né, deem esse presente para a cidade. Deem esse presente e exijam os estudos técnicos e a participação popular, né? Esse legado, nós queremos receber desse grupo jovem de vereadores da cidade. Vocês têm tempo, espero que façam esse dever de casa muito direitinho e não repetir essa velha catilena
de que vamos resolver rapidinho esse problema. Esta é a velha catilena da cidade. Todas as cidades não vão para Paris, as pessoas vão para Paris, vão para Londres, ou vão para São Paulo, ou vão para outras cidades brasileiras, porque eles incentivaram isso aqui, porque as cidades são boas. Quando essa cidade for uma cidade boa para todos, virá a indústria, virá o trabalho, mas nós temos que construir essa cidade boa para todos para que as pessoas queiram vir ao Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, Sônia. Só perguntar uma pergunta objetiva. Uma pergunta objetiva. Obrigado, presidente. Desculpa. Senhora Sônia, uma pergunta só para entender o posicionamento. Então, a senhora entende que deveríamos postergar, adiar a discussão do plano diretor em função das restrições da pandemia, tudo que foi posto aqui hoje, e também não deveríamos votar o PLC 136 nem o Reviver Centro até que o plano diretor seja discutido. Só para entender o posicionamento de forma clara. Não, ninguém, em momento algum, a sociedade civil está pedindo para postergar ad infinito, paralisar a discussão do plano diretor. Alongar. Nós queremos a garantia, porque nós falamos com o secretário, cada vez que ele põe assim, primeiro era abril, só para explicar rapidinho. Aí ele falou assim, não, agora já não é mais abril, é junho. Nós ficamos... não é um plano, digamos assim, alongado. Vamos fazer, inclusive nós pedimos, começar as discussões, começar a elaboração, tal. Quando chegar a época da audiência pública, nós vamos ver como está a cidade, se dá para fazer mista, virtual, isso e aquilo, e não dizer, olha, já vai ter audiência no dia tal. Quando a gente sabe, ele fala, vamos usar as CREs, os centros médicos, como se as CREs e as escolas estivessem funcionando. E a gente vive na sociedade civil aos soluços. Então, nós não queremos discutir, dizer que vamos paralisar essa discussão do plano diretor, mas nós somos contra a discussão da Câmara, que inclusive está tomada pelo plano diretor, e outros assuntos também, para discutir o picadinho do Reviver Centro, que nem veio estudo ainda, o picadinho do 136, que não foi feita audiência pública, para depois chegar na mesma coisa, entrar com ação judicial, paralisar tudo isso. Ou faz direito, ou não se faz. Eu acho que discutir o plano diretor, os senhores sabem disso, é muita energia que os senhores vão discutir a cidade como um todo. É muita energia. Aí para discutir o picadinho do centro, que parte do centro, que tem vasos comunicantes com os outros. Nós não queremos paralisar nada. Nós queremos adequar as coisas para fazer bem feito. Porque nós já tivemos... depois que acaba e é mal feito, as consequências são sempre muito dramáticas para a cidade, judiciário, judicialização. Ninguém quer judicializar nada, ninguém quer continuar nessa briga. E nós confiamos vocês, com essa boa vontade que estão tendo, que vão acertar nesse timing, nesse tempo de exigir do Executivo que faça bem feito, né? Essa cidade merece fazer bem feito. Fazer bem feito, fazer estudado, ouvir as pessoas de todas as áreas e deixar este legado para a cidade para os próximos 10 anos. Não é possível, vereador, pensar que um grupo discute, logicamente, diretrizes para a cidade. Por exemplo, Reviver, só um exemplo, fala da Operação Interligada. Operação Interligada é um instrumento que existe neste plano diretor de 2011, que nem sabe se vai ter esse instrumento no plano diretor que está sendo programado, porque esse instrumento nem existe no Estatuto da Cidade, né? Não está regulamentado em lugar nenhum. Foi questionado quando existia, anteriormente a 2011, em São Paulo, pela Justiça de São Paulo, e foi derrubado.
Então, a gente não sabe nem se esse instrumento vai ser instrumento do plano diretor, que não aplica a outorga onerosa nem na transferência, e se esse instrumento de operação interligada desaparecer do plano. Como que você vai apresentar um projeto de lei usando um instrumento se a gente não sabe se esse instrumento vai continuar no plano diretor? É logicamente impossível. É logicamente impossível discutir lei de uso do solo junto com macrozoneamento. Se a gente não sabe o que vai sair do macrozoneamento, como que vai discutir lei de uso do solo? É incongruente. Desculpe prolongar, agradeço e com muita esperança em vocês. Obrigada. Presidente, 30 segundos, só uma partezinha para finalizar. O senhor me concede? Presidente? Eu estou sem áudio também de lá. E, presidente, eu gostaria de fazer uma observaçãozinha também. 30 segundos, um destaquezinho. Presidente, a gente não está ouvindo o senhor. Tainá, você ouve a câmera, não? Sem áudio. O Pedro também não está ouvindo. Enfim, de lá não dá. Tainá, aproveitando aqui rapidinho, você falou então que o núcleo de só terras uma de habitação observação. já foi convidado? Queria só fazer uma observação. Vocês estão vendo o que é o trabalho virtual? Como é que a gente pode apostar no trabalho virtual quando o próprio legislativo, que a gente acha que é onde toda a tecnologia está aplicada, cai, para. Você imagina isso, gente? A gente está brincando, sabe? Olha aí, nos grupos de trabalho, toda hora o representante da prefeitura congela. Aí para tudo. É uma doideira isso, gente. Vamos pensar. A gente não tem acessibilidade virtual decente para ninguém. Obrigada. Esse é um exemplo prático, né, Regina? Total. É didático. Esses problemas técnicos da Câmara são didáticos para a gente. Na última reunião do grupo de trabalho, eu falei, gente, quando todo o poderoso executivo cai, como é que fica a população? Se eles que têm dinheiro, poder, condição de ter os equipamentos melhores, não estão dando conta, imagina o pobre coitado vulnerável da Zona Oeste. Nem entro na reunião. Entendi. Bom, na audiência passada a gente teve também esse pequeno probleminha técnico aqui. Tivemos. Presidente, me dá uma parte. Para a gente finalizar, o Ciro. 30 segundos. Tá não, bom. só agradecendo ao senhor por essa futuras audiências aí, começando pela AP5, né? É fundamental pela Zona Oeste, como o Cico falou, uma outra Zona Oeste que realmente, né, tem diversas necessidades, como a cidade como um todo, mas tem coisas peculiares, né, na AP5. E, assim, agradecendo, mas também não é só a questão de discutir pelas APs, né? Mas também o método que vai ser feito, como vai ser feito, né? Acho que tem que ser muito amplo, o mais democrático possível, e que a gente se preocupe, sim, com essa questão da exclusão digital, porque acabou de acontecer conosco aqui, e isso realmente, isso dificulta muito, enfim, né, como é que vai ser feito esse planejamento do plano diretor. Mas muito obrigado, presidente, e que realmente a gente pense da forma mais democrática possível. Obrigado, presidente, obrigado a todos e todas. Obrigado, presidente, sem roubar muito o horário do almoço, só uma observaçãozinha aqui, você me concede? 30 segundos. Sim. Só para a gente aproveitar esse meio virtual também, deixar o mais popular possível, eu estava acompanhando aqui no YouTube, enquanto a Sônia falava, e só para a gente fazer a contemplação aqui dos movimentos que estavam ali falando no YouTube, acho que antes da gente avançar nas audiências das APs, é importante que a gente tenha aí uma questão primordial, que é discutir o processo em si, né? Senão a gente está reduzindo o modelo ao modelo excludente, que não possibilita a participação efetiva da população. A proposta de trazer a defensoria para o debate é justamente para que a gente possa ter mais informações sobre o processo legal e justamente para que a gente tenha aí um embasamento do cronograma que, segundo a Prefeitura, está corrido pela suposta obrigatoriedade da realização da revisão decenal. Então, acho que é importante a Câmara incorporar, não incorporar, né, na verdade, o mesmo equívoco dessa coisa da celeridade do processo. E aí a Tainá fez uma observação que eu não consegui pegar devido aos problemas da internet, estava travando um pouco para mim. Tainá, você falou que o núcleo de terras de habitação da Defensoria já foi convidado, foi isso? Isso, para uma primeira reunião. Isso, uma reunião de escuta na sexta-feira. Obrigada. No dia 30, às 10 horas. Eu vou mandar o link no grupo dos vereadores. Tá certo.
Obrigada, presidente. Obrigada, vereadores. Obrigadas aí, Sônia, Regina, Lucas. Obrigada. Bom, obrigado. Agradeço a presença de todos os convidados, todos os vereadores daqui da assessoria técnica da Câmara e dou por encerrada essa reunião.